meditação de hoje com o tema Identidade Alterada. Ao você nascer, seus pais lhe deram um nome para que você pudesse ter uma identidade. Quando falamos de nome, podemos citar aqui várias culturas, desde a época do judeu, como também das épocas passadas, de algumas décadas, de alguns séculos, e até mesmo falando hoje de forma muito atual. Geralmente os pais, quando escolhem um nome para os filhos, há algo relevante a se pensar. Uns colocam até nomes esquisitos, como já vi, por exemplo, 1, 2, 3, 4. Não sabemos o que se passava na cabeça de pais que pensavam colocar o nome de um filho em um símbolo de números. Outros dão os nomes como comuns, nomes esses conhecidos no dia a dia como José, Maria, Pedro, João, Severino, nomes totalmente populares. Outros dão nomes com sentidos e significados, muitas vezes, quem sabe, por um ator de novela, uma atriz de cinema, um jogador de futebol, um presidente de alguma nação, alguém que possa identificar como ídolo ou como referência. Antes de contar um pouquinho ou falar um pouquinho sobre a história de Romeu e Julieta, eu gostaria que você meditasse o que a palavra de Deus diz lá em Atos, no capítulo 11, no versículo 26. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Na peça Romeu e Julieta, de Shakespeare, dois jovens das famílias rivais, Montecchio e Capuleto, acabaram se apaixonando. Em um diálogo com seu amado, disposta a romper com a identidade que os separava, a fim de viver o amor entre eles, Julieta argumentou: o que há num nome? O que chamamos rosa teria o mesmo cheiro com outro nome. Em realidade, um nome pode conter muitas coisas em termos de história familiar, como já lhe falei, como já argumentei. O mesmo nome, muitas vezes, pode ser uma experiência vivida pelos pais ou até mesmo os seus descendentes ou ascendentes. Como também citei aqui, pode ser alguém que os pais gostariam de prestar ou de fazer uma homenagem a pessoas especiais, ou até mesmo nomes por uma tradição cultural. O que há, por exemplo, atrás do nome de Gold Knauer, Set-Dose, abre aspas, Deus sabe, Set-Dose, fecha aspas. Um africano nascido em Gana. O que teria motivado seus pais a escolher para o filho o nome Deus sabe? Acaso teria sido uma experiência especial que os pais tinham com Deus, ou que tiveram com Deus, para colocar o nome de seu filho de God Kronos como Deus sabe? Acaso teria sido essa experiência com Deus algo que marcou a vida desses pais ao ponto deles entenderem que esse seria o melhor nome para dar ao seu filho? Isso eu não sei te responder. Há pessoas que muitas vezes até recorrem à justiça, por isso que citei a princípio de nomes que conheci, de pessoas com uma identidade 1, 2, 3, 4,
E agora, não satisfeito e não feliz, porque não entendia motivo e razão pela qual os pais, ou até o pai ou a mãe, colocou este nome, agora recorre à justiça para a troca de nome, outras para acrescentar sobrenomes. E há quem continue com o mesmo nome da qual não gostou. Na cultura bíblica, o nome de uma pessoa trazia consigo um significado histórico, um significado que contava a história familiar, religiosa, ou estava relacionado com uma faceta do caráter. Quando ocorria uma mudança em sua experiência espiritual de vida, vários personagens tiveram o nome trocado pelo próprio Deus. Eu gostaria, inclusive, de citar 2 nomes. Quando você vê na Bíblia a palavra Sara, antes de Sara se chamar Sara, ela se chamava Sarai. Mas a partir da experiência espiritual na vida, quando Deus diz que ela seria mãe de uma grande nação, Deus agora muda o seu nome, que tem o significado Sara, o seu significado princesa. Entendemos também, dentro desse mesmo contexto, a palavra Sarai, que também significa minha princesa, de acordo com o Talmud, teve o nome mudado apenas para Sara, tirando minha princesa para princesa. Para todos, porque dela nasceria, como falei, uma grande nação, motivo pela qual o seu esposo também mudado o nome. O seu nome de nascença não era Abraão, e sim Abrão, que significa pai ilustre. E depois da sua experiência com Deus espiritual, passou a ser chamado de Abraão, pai de multidões. Jacó, aquele que segura pelo calcanhar, tem o significado de suplantador. Após sua experiência com Deus, no vale de Jacobe, onde ele dormiu e colocou como travesseiro uma pedra, e na madrugada lutou com Deus, e após essa experiência, Deus agora muda o seu nome e dá-lhe o nome de Israel, porque ele havia lutado com Deus. Homem que vê Deus. Ainda hoje, uma tribo indígena de Honduras, conhecida como os Misquitos, costuma mudar o nome entre seus nativos como indicação de morte para o passado e experiência de uma nova vida. De acordo com Apocalipse, os remidos receberão um novo nome na eternidade. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse que ao vencedor lhe darei um novo nome, ou um nome novo. Está lá em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 17. Na sua fronte estará escrito o nome de Deus. E estará escrito também o seu nome. Isso será relacionado à experiência vitoriosa àqueles que, ao fato de refletirem o caráter de Deus aqui nesta terra, Deus mudará o meu e o seu nome, para que as arestas e os pecados que aqui neste mundo cometemos, de acordo com a sua palavra, sejam colocados para trás e recebermos um novo nome. Na cidade de Antioquia, os discípulos passaram a ser conhecidos pelo nome de cristão, pois a sua identidade agora estavam ligados a Jesus Cristo. E eles agora perderam a sua identidade e os seus nomes maternos e nativos para serem reconhecidos como os cristãos, porque um dia tornaram-se seguidores de Cristo, diretamente ligado à experiência que tinham diárias com Jesus. O que nos faz pensar no privilégio e na responsabilidade que temos. Ostentar nome nada significa. Refletir o caráter daquele de quem ele deriva é o que nos recomendará
diante do mundo. É o que nos fará a diferença. É o que fará com que as pessoas e a sociedade nos contemplem, sabendo que somos pessoas diferentes e de caráter diferente. Que a operação transformadora de sua graça nos possibilite a essa experiência. Vamos orar? Grandioso Deus, eterno Pai, obrigado porque um dia terei um novo nome, mas não um nome que se remete a mim como pecador, mas um novo nome pela qual Tu me darás, porque um dia, nesta terra, mesmo sendo pecador, refleti o Teu caráter para esta humanidade. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Finalizo dizendo: a voz é nossa, mas a palavra é do nosso Deus.